Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta com essa videoaula para a gente poder fazer a revisão das unidades 1, 2 e 3 do livro 4, tá? Você vai fazer a AV3, né? Então você precisa dessa matéria, principalmente praticar, tá? Para você poder desenvolver aí uma boa prova, né? E ter um bom desempenho nela, tá bom? Então o que eu fiz hoje aqui nessa aula? Nós vamos então revisar a unidade 1, frase, oração, período. Na unidade 2, conjunção coordenativa. Na unidade 3, conjunção subordinativa, tá? Só que eu trouxe exercícios, conforme a gente vai fazendo as atividades, a gente vai retomando o assunto e a gente vai compreendendo talvez melhor porque você vai estar praticando, tá bom? Então pega seu caderno, é importante você colocar, escrever, fazer os exercícios no seu caderno, tá? Não fica só me ouvindo, pratique. Aquilo que você não pratica, você vai esquecer, então é a hora da gente exercitar, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu relembrar com você esses temas, né? Esses assuntos. Frase, oração e período. Gente, frase é todo o enunciado com sentido completo, tá? Então você comunica, o outro entende, corresponde e assim começa uma conversação, uma comunicação, vai acontecendo aí, certo? A oração é a frase que tem verbo, tá? Então é um enunciado que tem verbo, ok? O período é justamente o conjunto, né? Essa composição aí de orações que vão formando os períodos. Pode ser período simples ou período composto, tá? Período simples, você vai encontrar apenas uma oração, ok? Período composto, você vai encontrar mais de uma oração nele. Lembrando que o período começa sempre na letra inicial maiúscula e termina sempre na sua pontuação final, que pode ser o ponto final, pode ser o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação, ok? Entendido? Tá. Quando a gente fala em conjunção coordenativa, são aquelas conjunções que expressam ideias de adição, de ideia contrária, oposta, ideia explicativa, conclusiva. Por exemplo, e, nem, mas também, porém, entretanto, contudo, tá? Lembrou aí? O porquê, pois. Então você tem conjunções. A função da conjunção é justamente ligar, aproximar, estabelecer relação entre as orações, entendeu? Entre os enunciados que tem verbo, tá? Então ela vai ligar esses enunciados. Essa é a função da conjunção, ok? A conjunção subordinativa já é uma conjunção que estabelece uma relação de dependência, né? Ela é subordinada justamente porque ela depende de uma oração que é principal. E aí a gente pensa o seguinte, é um verbo, você tem numa oração principal um verbo que pede complemento, tá? Eu quero, quer o quê? Eu quero que você estude essa lição, um exemplo, entendeu? Então você vê que a primeira oração, eu quero, ela pede complemento. Então o que vem completar o sentido do quero é uma subordinada, tá? Deu para entender? Legal. Então, visto isso, se você ainda quiser relembrar com mais detalhes, podemos ir para o seu livro, aqui na página, por exemplo, 71 do livro 4. Vamos então, antes de ir para os exercícios, fazer aqui umas leituras rapidinhas que são importantes, né? Então olha o que diz aqui, ó. Nos trechos apresentados, as expressões apesar de e para que foram empregadas para relacionar, ligar, conectar orações. Gente, se tiver com o livro aí, sublinhe isso aí que é importante, tá?
É importante você, ó, relacionar, ligar e conectar orações. Faz aí como eu fiz, sublinha aí, tá? Isso é muito importante, você entender a função da conjunção, ok? Então vamos lá, relacionar, ligar, conectar orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, tá? Essas expressões recebem o nome de conjunções subordinativas, ou, nos exemplos dados, locuções conjuntivas subordinativas, tá? As conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas ligam orações, ok? Completando o sentido de uma oração principal ou acrescentam alguma circunstância adverbial em relação ao fato expresso na oração principal. Por isso, elas subdividem-se em integrantes e adverbiais. As conjunções subordinativas integrantes introduzem orações subordinadas que equivalem a substantivos e completam ou integram o sentido da oração principal. Pode ser que você esteja aí, professor, é muito nome, né? Muito título, não estou entendendo. Ou calma, tá? Quando você começar a realizar as atividades, você vai entender na prática tudo isso que eu estou lendo, mas é importante, gente, a teoria, ela nos dá um norte, uma direção, ok? Então é importante a gente fazer essa leitura, tá? E com o tempo, lógico, com a prática, você vai se familiarizando, ok? Então deixa eu terminar aqui. Vai preparando aí caderno, vai ouvindo, vai, se organiza. Vamos lá. Aí eu continuo aqui, ó. As conjunções subordinativas e integrantes, aquelas que introduzem as orações subordinadas, que equivalem a substantivos e completam ou integram o sentido da oração principal. Já as conjunções subordinativas adverbiais indicam que as orações subordinadas por elas introduzidas exercem função de adjunto adverbial da oração principal, tá? Veja o quadro com a classificação das conjunções subordinativas conforme as ideias que se estabelecem. Então aqui eu tenho o quadro, ó, peraí, passou demais, né? Isso. Ok? E a gente tem as conjunções aqui, que nós vamos trabalhar no exercício agora. Aí você pode consultar aí no seu livro, caso você tenha alguma dúvida. Página 71 e 72. Quais são as conjunções subordinativas? Ó, você tem as integrantes, que é o que e o se. Você tem a causal, que indicam causa, motivo, né? São essas aqui, ó, porque, o que, o já que, visto que, tá? Você tem as consecutivas, que indicam consequência, né? Tanto que, de modo que, a concessiva, tá? Embora, muito embora, conformativa, está de acordo, né? Conforme ou segundo, a comparativa, que faz uma comparação, a condicional, que indica uma condição, o se, o caso, né? Temporal, indicando tempo, quando, enquanto, desde que, assim que. Proporcional, indicando proporção, à medida que. Final, indicando finalidade, ok? Então agora sim. Vamos então para o exercício, né? E olha só, eu trouxe aqui algumas orações. Essa é a hora de você copiar, fazer aí no seu caderno. Vamos lá? O que você vai fazer? Você vai classificar as conjunções coordenativas das orações abaixo. Essas que nós acabamos de ler foram as subordinativas. O exercício das subordinadas vem logo após esse. Então, as coordenativas você vai encontrar lá na página 45. Ó, vamos lá. 45. Deixa eu ver aqui se eu fui muito. 33, tá vendo? Na 45 você encontra essa tabelinha aqui, ó, tá? Estão aqui. Conjunção coordenada, todas elas aqui, e a classificação, a relação que elas estabelecem.
de adição, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, tá? Então, a partir dessa tabela das conjunções coordenadas, na página 45, a gente vai, então, exercitar. Ok? Então, olha só. Primeira frase aí. Duda gosta de comprar no shopping, mas também de passear pelas lojas. Gente, esse tipo de exercício de trabalho, você precisa analisar a oração, identificar os verbos, e aí você sublinha os verbos, entendeu? Identificar as conjunções, circula aí as conjunções, marque, faça de modo que você identifique e você consiga visualizar, né, a diferenciação. Use um lápis colorido, uma caneta colorida para marcar, para diferenciar. Faça índices para você, entendeu? Então, olha só. Duda gosta de comprar no shopping. Escreve aí. Vou te dar um tempinho pra gente fazer juntos, tá? Mas também de passear pelas lojas. Escreveu essa oração? O que você vai fazer agora? Sublinhe os verbos. Por que tem que sublinhar verbos? Porque para você perceber que entre a conjunção você vai encontrar os verbos, gente. Você começa a estabelecer essa questão da ligação, da relação de uma com a outra, tá? As orações coordenadas, elas não têm relação de dependência, elas são independentes, ok? Não tem uma relação aí, uma depende da outra, o verbo que pede complemento, não tem. Você vai encontrar vírgula separando elas, tá? Você vai encontrar as conjunções entre esses verbos, mas não existe uma relação de depender. Por exemplo, a Duda gosta de comprar no shopping, ponto final. Mas também ela gosta de passear pelas lojas. Repara, ações. Uma não depende da outra para acontecer, entendeu? E aí vamos lá. Quais são os verbos que nós encontramos aqui, gente? Ó. Gosta, né? E passear. E nós temos entre o gostar e o passear, o mais também, que é uma locução conjuntiva, coordenativa, aditiva. Você não precisa escrever tudo isso. Só coloca aí, ó, a relação que ela estabelece, aditiva. E aí você pode sublinhar o mais também ou colocar como eu fiz aqui. Tá bom? Vamos lá, vou te dar mais um tempinho para você copiar as outras aí. Eu gosto de ir à praia. Escreve aí. Eu gosto de ir à praia, vírgula. Mas odeio pisar naquela areia. Olha só, esse mais não tem I, M-A-S. E antes dele tem uma vírgula, tá? Esse mais, ele não é... Repara só, esse mais aqui de cima, mas também, ele traz uma ideia de junção, de adição, mas também. E por isso uma locução. Agora esse mais aqui embaixo, ele tá sozinho, né? E aí ele não traz uma ideia aditiva. Porque olha o que ele diz primeiro, e aí ele quebra essa ideia, trazendo uma outra situação. Eu gosto de ir à praia. Mas odeio pisar naquela areia. Então, será que essa pessoa vai sempre? Ou porque ela lembra da areia e ter que pisar na areia, ela acaba... Eu gosto, mas não vou não. Entendeu? E aí? Como é que a gente classifica aqui? Olha os verbos. Gosto, ir, né? E o outro verbo? Pisar, tá no infinitivo. Nós temos o mais aqui, iniciando essa oração coordenada. Então, nós temos uma adversativa, tá? Essa conjunção coordenativa, mais, traz ideia oposta, ideia contrária. Então, ela é uma adversativa, ok? Muito bem. Acertou aí?
Terceira oração, gente. Ou trabalha ou estuda. Decida. Dá para fazer os dois? Dá, né? Mas vamos pegar o que diz aí a oração. Ou uma coisa ou outra. Escolha, decida. O ou, né, gente? O ou é a conjunção coordenativa, tá? Como é que a gente classifica ele? Hã? Faz aí. Eu não sei aí, mas aqui tá um calor. E aí, gente, esse ou? Alternativa, né? Ou, tá bom? Ou, alternativa. Terceira oração. Deixa eu sair daqui para você copiar direitinho e não te atrapalhar. Minha prima estudou bastante, por isso não ficou nervosa durante a prova. Por isso não ficou nervosa durante a prova. Escreveu? Vamos lá? Qual é a conjunção aqui? Coordenativa? Por isso, né? Por isso. Qual é a ideia que ele traz? Conclusiva, tá? Minha prima estudou bastante, então você chega à conclusão, né, de que foi por isso, por ter estudado muito, ela não ficou nervosa durante a prova, tá bom? É isso aí. Muito bem. Vamos lá? Venha logo, pois o médico vai começar a atender. Então, olha só. Qual é a conjunção aqui? Coordenativa. O pois, né, gente? Pois. Traz a ideia de explicativa. Muito bem. Tá? Explicativa. Gostou? Entendeu? Melhor, né? Praticando a gente consegue identificar isso aí melhor. Vamos lá, vamos continuar, hein? Agora a gente vai classificar as conjunções subordinativas, tá? E aí qualquer coisa você consulta a tabelinha do livro aí, página 71, né? As coordenadas estão na página 45 e as subordinativas na 70 a 71, tá bom? Até anota aí no seu caderno. Vamos lá, copia as frases primeiro, ó. Ocorreram vários acidentes porque no local não havia sinalização ou não há sinalização. Então vamos lá, ocorreram vários acidentes. Qual o motivo, né? Por que ocorreu? Então você tem aí, ó, porque, ok? É uma conjunção subordinativa causal. Indica causa, o motivo, né? Muito bem. Se você ainda estiver copiando, gente, pausa o vídeo, tá? E aí depois volta para correção. Só para eu não ter que ficar parada, né? Esperando e aí um termina antes, outro depois, leva mais tempo. Então vamos lá. Eu quero que você tenha um futuro promissor. Ó, eu quero... Olha o verbo aqui. Sublinha os verbos, faz aquele esqueminha que eu te falei. Sublinha o verbo antes e o verbo depois. Entre os verbos você encontra a conjunção integrante. O que, tá? Ó, eu quero o quê? Então, esse que você tem, um futuro promissor, é uma conjunção subordinativa integrante. Aqui, esse que, conjunção subordinativa integrante. Ok? Terceira oração. Conforme eu havia dito, não chegarei a tempo. Escreve aí. Conforme eu havia dito, não chegarei a tempo. Então, aqui nós temos, ó, conforme. Conforme é a conjunção subordinativa conformativa, tá? Conjunção subordinativa conformativa, ok? Próxima oração. Se a encontrassem novamente,
não a reconheceria. Qual é a conjunção aqui? Olha os verbos: encontrar-se, reconheceria. E aqui, repara que está iniciando, né? Com a conjunção subordinativa. Ó, é o ser. Por isso tem a vírgula, né? Começa com a conjunção, tem uma vírgula aqui, tá? Conjunção subordinativa, o quê? Como é que a gente classifica esse ser? Condicional, é uma condição, ok? Não a reconheceria se a encontrasse novamente. Tá? Tranquilo até aí, gente? Muito bem, vou passar o slide que tem mais, não acabou não. Escreve essas aí agora, ó. O menino era inteligente como o irmão. À medida que o tempo passava, confortava-se. Desde que chegou, Luan está estranho. Aqui vai o livro para que estude. Então, vamos lá. Quais são os verbos? Era, né? E aí, o que está acontecendo aqui, gente? Comparação, não é isso? Ele era inteligente como o irmão também era, né? Fica subentendido aqui o verbo. Então, nós temos aqui, ó, o como, conjunção subordinativa comparativa. Percebe? Conseguiu entender? Segunda frase, vamos lá. À medida que o tempo passava, confortava-se. Então, nós temos aqui, ó, à medida que. Temos, então, a conjunção subordinativa proporcional, ou locução, né, gente? Você pode estar escrevendo locução conjuntiva subordinativa proporcional, tá? Desde que chegou, Luan está estranho. Então, olha só. Tem um tempo aí, né? O Luan chegou, mas desde que... Então, nós temos aqui uma conjunção subordinativa temporal. Indica aí o tempo, né? O momento aí, esse instante aí, esse tempo que ele chegou, tá? E a próxima... Aqui vai o livro para que estude. Então, olha só. Aqui vai o livro. Para quê? Com qual finalidade vai esse livro para alguém? Ah, então o para quê, indicando finalidade, né? É uma conjunção subordinativa final. Ok? Entendeu? Muito bem. Corrige aí direitinho para a gente ir para o próximo slide com mais atividades. Bom, aqui nós temos 5 orações e você vai classificar identificando aí os períodos. Se o período é simples, se o período é composto. Deixa eu ver se é essa. Identifique as orações nos períodos abaixo. Não, essa aqui é o seguinte. Você vai identificar as orações. Quantas orações tem? E se possível, o que você faz no caderno? Deixa umas 3, 4 linhas para você desmembrar essas orações. Vamos lá, eu vou te explicar. Escreve primeiro as orações e aí você pula umas 3 linhas para cada, tá? Letra A. Estava perdida e não sabia o que fazer. Letra B. Caiu e machucou-se outra vez. Letra C. Preciso que você vá à loja, troque o vestido, compre um cartão e entregue na casa da Maria. Letra D. Ela continua doente e não aceita ir ao hospital para ser consultada. Letra E. Você fez um lindo e minucioso trabalho. Então, nós temos aí as 5 orações, correto? O que você vai fazer? Você vai desmembrar essas orações. Por exemplo, olha aqui a primeira. Fiz a primeira para você entender. Estava perdida e não sabia o que fazer? Tem 3 orações. Quais são elas? Os 3 verbos, né? Estava, sabia e fazer. E aí o desmembrar é isso aqui, ó. Primeira oração, estava perdida. Segunda oração, e não sabia. Terceira oração, o que fazer. Entendeu? Ah, legal, né? É isso aí.
Então, você vai fazer assim para as outras também, tá? Copia aí, organiza no seu caderno. A segunda frase é: caiu e machucou-se outra vez. Então, primeira coisa, identifica aí quantas orações tem. Por que você identificou essa quantidade de orações? Você deve ter contado os verbos, né? Isso aí. E aí você separa em primeira oração, segunda oração, terceira se tiver, entendeu? E assim vai. Então vamos lá, letra B. Caiu e machucou-se outra vez. Quantas orações tem? Ó, 2 orações, tá? Quais são os verbos? Caiu, primeira oração, e machucou-se, segunda oração. Legal, né? Entendeu? Isso é desmembrar, você tá separando, tá desmembrando aí as orações, tá? Vamos para a letra C. Olha a carinha aí de legal para você. Quem pratica aprende, né, gente? Letra C. Preciso que você vá à loja, troque o vestido, compre um cartão e entregue na casa da Maria. Quais são os verbos aí, pessoal? Preciso, vá, troque, compre. E tem um monte de oração aí, né? Entregue. Então, ó, 5 orações, tá vendo? Dá pausa, entendeu? Para você fazer direitinho e você identificar, beleza? E aí você separa as orações, ó. Preciso, tá vendo? Vá, troque, compre, entregue. Certinho, gente? Joinha, né? Legal. Na letra D. Ela continua doente e não vai ao hospital para ser consultada. Quais são os verbos aí? Continua, vai e ser. Então, nós temos, ó, 3 orações, correto? E aí você separa também a primeira oração, a segunda oração e a terceira oração, tá? Quinta frase. Você fez um lindo e minucioso trabalho. Quais são os verbos? Só tem o fez, né? Só tem uma oração. Então, se só tem uma oração, o período é simples. Tá, gente? Isso aí. Legal. Gostou? Muito bem. Vamos então aqui, estamos quase terminando, tá? Classifica os períodos abaixo em simples ou composto. Aí agora, ó, mesma coisa, só que você não precisa mais desmembrar. O que que você faz? Sublinha os verbos, né? Então vamos lá. A viagem foi fantástica. Tem verbo aí? Sim, né? Qual é o verbo? Foi. Ah lá, período simples, porque o enunciado possui um verbo. O verbo foi. Ok? E assim você vai fazendo para todas as outras. Tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Quais são os verbos aí? Cuidado, ó, lembra que tem locução verbal também. Então aqui, ó, tinha feito é locução verbal, né? E mentiu é outra oração. Então, na letra B, nós temos aí, ó, período composto, tá? Locução verbal, você considera como se fosse um único sentido. E o verbo mentiu, ok? Na letra C, chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Quais são aí as orações? Chegou, sentou, ligou, adormeceu. Então, ó, o período é composto, ok? Período composto, tá? Por quê? Porque o enunciado possui mais do que um verbo. Possui 4 verbos. Olha, chegou, sentou, ligou e adormeceu. Ok? Entendeu? Muito bem.
Está de parabéns. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. E aqui? Quais são os verbos? Falar, né? E o seja. Então, período composto. Também período composto. E a última oração. Preciso da sua ajuda. Quais são os verbos aí? Preciso, né? E preciso só. Então, período é simples, tá bom? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer as atividades e compreender melhor através aí da prática dos exercícios essa matéria, tá legal? Eu vou terminando essa aula por aqui. Espero que você consiga aí continuar seus estudos e realizar na data certa uma ótima prova, tá, gente? Então é isso. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijinho. Até a próxima.